inúmeros livros e tratados de filosofia, mas ele apenas silenciou. Eu acho isso muito importante, né, para a nossa compreensão de por que não se fala em Deus no budismo, quando o budismo vai surgir numa sociedade cheia de divindades. E ele diz, é para ser honrado e venerado o ser humano que desperta, que tem uma capacidade de percepção maior, que não fica preso dentro do seu mundo egóico. Só vejo eu e o mundo, mas me percebo como a vida da Terra. E o que eu faço para beneficiar a todos, porque eu só vou ser feliz e só vou estar bem se todos estiverem bem. Não existe uma felicidade, um bem-estar separado do individual. Ela está um pouquinho da minha história, eu vou entrar com a minha história por aqui. Eu trabalhei durante alguns anos no Jornal da Tarde, eu fui repórter, era repórter da Geral, que é uma coisa muito interessante, porque tinha que entrevistar pessoas de todas as áreas da cidade, fazia crimes e moda, de tudo, né? Entrevistar. E isso me deu uma abertura muito grande, de conhecer pessoas de áreas diferentes, com pensamentos diferentes, desde aquela senhora mais pobrezinha na favela, que cozinhava numa lata de mescal, arroz e feijão, e o cheiro que tem as casas de favela, para alguém que já foi conhece, é uma mistura de suor, de gordura. Eu falei, como é que eu vou pôr isso no papel? Porque o que mais me impressionou foi o cheiro, o odor da casa da favela. E até a Rainha Elizabeth, o príncipe filho de Brasília, etc. E o que você acaba percebendo é que são todos seres humanos. Se nós chegarmos à essência, somos todos humanos, temos uma coisa em comum, que é a nossa humanidade e a nossa vontade de ser feliz, de sermos incluídos, de estarmos participantes da vida. E isso começa a me pegar nessa época que eu sou jornalista, temos o governo militar, temos censura no jornal, os jovens vão para a rua, né? Dizendo abaixo da ditadura e coisa do gênero. Eu ia cobrir, eu ficava junto com as pessoas gritando, era empurrada pelos policiais, e foi uma frase muito interessante, em que toda a juventude aqui no CRUSP, o pessoal ficou todo aqui, tomou o CRUSP, né? Tínhamos vários encontros aqui, era uma delícia, né? Nos sentimos participantes politicamente do nosso país, né? E do futuro da humanidade. O que estamos fazendo, né? Nós estamos modificando o mundo. Era uma fase muito rica, difícil. Tinha vários partidos, vários grupos, não eram só aqueles que queriam derrubar o imperialismo, tinham aqueles que eram a favor do chamado imperialismo, que disseram, não, isso é uma força benéfica. E todos nós estávamos juntos nisso. E o jornalismo me fez, o que eu chamo de dizer, abrir o tampão da cabeça. Aquilo que eram os valores apenas da minha família, do meu grupo social, das escolas que eu frequentava, de repente aquilo saiu. Peraí, tem pessoas, seres humanos respeitáveis, que pensam diferente de meus pais, que vivem de outra forma. E eu os respeito, são humanos, como eu. E eu começo a questionar por que há tanta pobreza, tanta riqueza de um lado, tanto esbanjamento de um lado, tanta falta no outro. E quando somos jovens, nós queremos realmente mudar o mundo, né? Então, o que vamos fazer para que haja mais equidade? E nessa época, eu fiz uma matéria sobre um jovem que tinha voltado do Vietnã. E este jovem tinha ganhado um soldo muito bom. E a matéria que eu fiz, ele dizia como ele ficou rico com a guerra. E que ele voltou para o Brasil, ele era brasileiro, mas era norte-americano também. Ele ganhou muito bem, construiu a sua casa, ele viu... E os repórteres mais antigos vieram me dizer, mas moça, você não entendeu? Você fez uma apologia da guerra, disse que a guerra é boa. Eu falei, não, eu entrevistei, vocês me ensinaram assim, você entrevista, você escreve o que o entrevistado falou. Você em nenhum momento contou quantas pessoas morreram na guerra. Você em nenhum momento pensou o que é a guerra, quantos bichinhos morrem na guerra. Disse assim, vamos dar alguns livros para a mocinha ler. E começaram a me dar alguns livros para ler. Um dos livros que eles me deram era de um homem chamado Trotsky. Este homem chamado Trotsky, ele acreditava que a mudança do mundo só poderia acontecer se fosse internacional. Se enquanto todos os países não mudassem, um país sozinho, que nem, por exemplo, o de Fidel Castro, ele sozinho mudar não ia adiantar nada, precisava que todo mundo mudasse. Mas o livro contava a seguinte história.
tem este líder revolucionário, violento, com o seu grupo de revolucionários, todos armados, vão lá, matam todo mundo e tomam o poder à força. Agora vai ser do jeito que nós queremos. E depois de alguns meses, ele começa a perceber que os seus ministros estão se corrompendo. Que tudo aquilo que eles criticavam no governo anterior, de certa forma, se repete. A ideia de Trotsky era dizer exatamente que tem que ser uma revolução internacional, que num país só isso seria impossível. Mas a minha interpretação e a minha leitura, e como isso acontece com cada um de nós, a leitura de cada um de nós é única, eu pensei, não, enquanto o coração humano não mudar, não vão ser partidos políticos nem sistemas econômicos que vão fazer a transformação do mundo. É o ser humano, é o nosso olhar, é a nossa capacidade de acolher que vai se transformar. Diferente de cor rúpido, se nós usarmos a palavra dessa forma, cor como coração e rúpido, coração rompido, ele não está íntegro, ele se vê separado. Eu quero pegar uma coisa para mim, mas não tem um eu separado. Nem um eu fixo existe. O quanto eu beneficio aos outros e à minha comunidade é o quanto eu recebo de volta. Isso que esse livro me fez ver. Eu comecei a falar que a mudança não é por aí. Nesta época, havia colegas meus de redação que estavam entrando na luta armada. Eles me convidaram, eu falei, não, luta armada não, sem armas, meu querido, né? E realmente nós nos afastamos, havia um grande amigo meu que eu nunca mais vi, ele acabou morrendo, preso, torturado, mas o meu caminho não era esse. E há pouco tempo atrás eu brinquei com as pessoas e disse assim, eu troquei a minha camiseta de Guevara pelo de Gandhi. Né? Porque Che Guevara, ele era um movimento revolucionário armado, violento, vamos destruir, vamos matar e conseguir nossos objetivos. Mahatma Gandhi disse, não, nós podemos transformar o mundo pela não violência ativa, ações definitivas de transformação sem matar ninguém, nem assim nem ao outro. Eram grandes movimentos de caminhadas silenciosas. E uma história de Gandhi que eu gosto muito, quando ele foi fazer uma reunião com os ingleses para fazer um acordo de paz e independência da Índia. Os ingleses exploravam a Índia, né? E ele foi com um grupo de colegas, de amigos, e tiveram uma grande discussão. E não chegaram a acordo nenhum, porque os amigos dele tinham raiva dos ingleses. Então nós vamos fazer um acordo, mas eu odeio esses caras, e brigaram e não saiu nada. E Gandhi pediu antes de ir embora, disse assim, eu quero ter mais um encontro com os senhores, daqui a um certo tempo. E quando ele chegou no lugar onde ele morava, ele disse às pessoas, só vai comigo ao encontro quem for capaz de amar os ingleses. Se não somos capazes de amar, de reconhecer e de compreender esses seres humanos com quem nós temos que trabalhar e dialogar, e muitas vezes são pessoas que nos ferem, que não nos reconhecem, se não somos capazes de compreender o outro, não há acordos. E ele conseguiu isso. Somos capazes de amar e de quem não nos ama? É por aí. O caminho é por aí. Não é fácil. Falar, ó, facílimo. Fazer é difícil, porque você sente emoção. Aí o budismo vai trabalhar com isso. Eu sinto a emoção, mas eu escolho a minha ação. E quando eu acabo fazendo uma matéria para o jornal mais tarde, que é uma matéria sobre sociedades alternativas, na Califórnia, nessa época, já estão há muito tempo fazendo reciclagem do lixo, agricultura orgânica e coisas desse gênero. E eu leio uma matéria sobre monges budistas que fazem isso. E teve a guerra do Vietnã com aqueles monges budistas que se enrolavam em praça pública. Aquela foto era muito impressionante, era a capa das grandes, tinha manchete cruzeiro, né? Hoje a gente vai na banca do jornal para perdido, que revista que eu vou ler, né? Naquela época tinha duas, depois tem fatos e fotos, né? Tinha três. E a capa das duas era um monge pegando fogo, sentadinho em meditação.